né? Um espírito criativo, ao mesmo tempo comprometido, ao mesmo tempo responsável, né? E essas coisas, o jogo, eu acho que ele possibilita. É claro que outras coisas também possibilitam, mas a gente está conversando aqui sobre a nossa escolha, né? E a aposta que a gente faz que a nossa escolha é. Eu vou ficar vendo falando dentro Lino, aproveitar que eu interrompeu, Sim. acho que aí nessa tua, quando você fala dessa coisa do social, da convivência, Sim. você não quer falar um pouquinho Sim. para pais? Sim, Por exemplo, claro. né? Essa escola, Perfeito, ótimo. Não, tá legal. O pai não vê esse valor, né? Isso, perfeito. É um pouquinho, né? Não, ótimo. Boa, Claire, não, foi bem lembrado. Aliás, até eu tenho insistido muito. Posso falar? Então, veja, o outro aspecto, até agora eu só falei do jogo pensando mais em termos de escola, né? Eu quero falar de uma outra dimensão que eu acho muito interessante. Por exemplo, um grande problema hoje na escola é o famoso lição de casa, ou para casa, como dizem os meus queridos mineiros, né? Eu sou mineiro também, né? Eles falam para casa. Então, veja, os jogos, por exemplo, que são valorizados aqui na proposta da mente inovadora, são jogos que pedem, né, dão cócega, né, para você manter, você continuar jogando e levar para casa e jogar em casa, não é mesmo? Então, por exemplo, esse semestre, por exemplo, eu estou trabalhando com o Sudoku, né, que é um puzzle, é um jogo, é um desafio, né? Então, a ideia da gente é assim, como é que você trabalha na escola, aí você joga em casa, você ensina para o irmão, ensina para os pais, ensina para os vizinhos, ensina para os amigos, ou seja, ele passa a fazer parte da comunidade familiar, dos amigos e tal. Eu acho isso super importante, porque, por exemplo, né, através... Quer dizer, o aluno se torna um professor, né? Ele se torna um transmissor da proposta, ele se torna um multiplicador da proposta na leitura que lhe interessa, né? Quer dizer, na escola eu joguei esse jogo desse jeito, com desta forma como o professor encaminhou, sugeriu, etc, etc. Mas em casa eu pego o jogo, eu compro o jogo, eu levo o jogo, eu construo o jogo. E eu proponho ele para os meus pais, para os meus amigos, para os meus irmãos, para minha namorada, o que for. E eu acho isso muito importante como um elemento da família entrar em contato com o que essa pessoa pensa, como é que ela raciocina, é mesmo, como é que ela reage às diferentes situações, compartilhar um momento juntos, né? E eu acho isso super bacana, porque a grande queixa dos professores, eu acho que eles têm razão, e a grande queixa dos alunos é o sem sentido das tarefas escolares, né? Muitas vezes até pessoas com recursos, mas ele não tem um lugar para fazer a lição de casa, ele não tem um tempo, ele não entende muito, é como se fosse uma coisa parecida com a escola, enfim. Agora, estes jogos, tal como eles são propostos, eles pedem uma amplificação, uma multiplicação, eles pedem vamos continuar. Mesmo que você não peça, mesmo que o professor não peça, eles pedem do ponto de vista interno da relação do sujeito com a proposta. E eu acho isso muito legal, porque os pais, com toda razão, né, qual que é o grande conflito dos pais hoje, né? Eles são preocupados, obviamente, por todos os motivos do mundo, com o progresso dos filhos, com a aprendizagem dos filhos, que os filhos, né, todos os pais querem que os filhos aprendam bem e tal, que se preparem, né? Mas eles têm pouco tempo, muitas vezes as coisas da escola escapam da possibilidade de acompanhamento deles, às vezes é um diálogo que às vezes fica muito difícil, às vezes ele termina em cobrança, um certo até ressentimento, uma certa... Agora, então os pais ficam preocupados, né? Às vezes eles se sentem incompetentes, né? Para ajudar os filhos, para compartilhar com os filhos as questões que são importantes. Então, muitas vezes o que sobra é uma certa ansiedade, uma certa preocupação, um certo clima de cobrança ou de crítica, etc.
E os pais hoje vão às escolas, perguntam, eles pedem orientação. Agora, eu acho que esta proposta também pode ser um outro jeito, né, dos pais e dos filhos compartilharem algo em comum numa atmosfera que não tem esse contexto aí que eu falei de queixa, de cobrança, de apreensão, de uma certa ansiedade, por mais legítimo que seja tudo isso, né? Por quê? Vamos jogar, vamos. O filho vira professor do pai, né? Ele explica o jogo, ele ensina as melhores jogadas, ele dá risada do pai que não, eventualmente da mãe, enfim, do namorado da mãe, sei lá. Então, eu acho que isso é muito bacana, não só do ponto de vista da convivência social que possibilita, de você desfrutar o momento de lazer, um momento descontraído, sei lá, fim de semana, fim de noite, ou sei lá, um momento em que as armas estão, como é que eu vou falar, né, estão embaixo, né? E você tem que trabalhar com outras armas, não é mesmo? Você tem que pensar bem. E eu acho isso muito bacana, sabe? Porque é um outro jeito, né? Num contexto simulado, num contexto que não é para valer nesse sentido, mas é para valer em outro sentido tão importante quanto esse, que você pode, de repente, né? Às vezes o pai pode observar a capacidade de um filho, vamos dizer assim, muitas vezes o pai, quer dizer, o que sobra na observação dele de um filho, é que o filho é meio agitado, meio atrapalhado, etc, etc. No jogo ele descobre que o filho é inteligente, que o filho é perspicaz, que o filho é criativo, não é mesmo? Que o filho tem recursos que o surpreendem positivamente. Eu acho isso maravilhoso, de descobrir o filho num contexto desse, não é mesmo? Que o menino pensa. Ele pode, às vezes, ser, sei lá, né, ter um jeito de viver ou de fazer as coisas que o pai olha mais para um lado, até que ele acha negativo, mas não é que o danado sabe pensar, não é que o danado raciocina, não é que ele sabe enfrentar situações e dar conta. Só eu acho bacana um pai conhecer o filho, deixar-se surpreender, né? Num contexto como este, assim, que tem essa função mesmo, né? Da gente estar de mente aberta, né? De corpo limpo para se comportar, né? Do melhor que pode, sabe? Eu gosto disso. Eu acredito que essas situações têm também esse mérito, sabe? Eu acredito. E na minha experiência, isso acontece, sabe? Isso acontece. Muitos pais descobrem a inteligência dos filhos neste contexto, porque nas coisas da escola, até pela linguagem, até por essa ansiedade, essa preocupação dos dois lados, né? Nem sempre eles podem observar, né? E é legal. Bom, a ideia de vocês é tirarem alguns minutos, alguns recortes disso, né? Eu fico Tá bom. Começa outro trabalho. Que é da edição e tal, né? Isso, mas cobriu todo o tempo.